Vocês que enfrentaram a chuva, o cansaço, o sono, estão aqui. Fico muito feliz e dou parabéns para vocês, viu? Para vocês, Ana Kelly. Fico muito feliz. Hoje é a última lição, tá? Das 17 que nós estudamos, da primeira parte de Coríntios. Tá? Nós vamos ter o volume 2. Mas no intervalo entre o 1 e o volume 2, quer dizer, o término do 1 para o volume 2, nós vamos ter um curso, Mãos no Arado, tá? Que está sendo formatado para a gente estudar aqui. Mas entre o início dos Mãos Arados, nós vamos estudar alguns personagens da Bíblia. Tá? Vai ser a partir de domingo que vem. Mas hoje nós vamos estar estudando a última lição. É uma lição que eu gostaria muito que tivesse toda a igreja. Nós vamos falar historicamente sobre o véu, mas principalmente sobre a Santa Ceia. É algo que a gente estuda muito pouco e não tem tido muita instrução para aqueles novos convertidos. Quem já é cristão mais de longa data já tem um pouco de conhecimento, um pouco sobre isso. Porém, a gente vai estar falando sobre isso, amém? Beleza? Então, vou pedir aí que a gente pudesse colocar de pé, o nosso irmão Guilherme pudesse estar orando, para a gente estar iniciando a aula de hoje, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Glória Pai a amado, Deus. Pai celestial. Senhor, nós nos encontramos aqui na Sua presença, meu Pai, para aprender um pouco mais da Sua palavra, Senhor Deus. Sim, Jesus. Para ter mais sabedoria, Senhor Pai. Eu coloco a vida de cada um que estará aqui nesse dia, meu Pai, em Suas mãos, meu Pai. E agradeço pelas vidas deles, no nome de Jesus, meu Pai. Peço para que o Senhor use o Ivan, meu Pai. A boca dele, para que da boca dele venha sair somente a verdade, meu Pai. Para que na boca dele venha sair somente a sua palavra e os seus ensinamentos, no nome de Jesus, meu Pai. Pai querido, Pai amado, eu lhe agradeço por essa escola dominical, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês já devem ter conhecido ou visto algumas denominações aonde as mulheres usam véu. Alguém aqui já viu? Congregação Cristã do Brasil. Conhece, Ana Kelly? Conhece, Vivi? Conhece, qual é o seu nome mesmo, José? José? Josemar, isso mesmo. Viu como é que eu não lembro o nome, gente? O pastor falou, é verdade. Já viu, Josemar? Umas igrejas que as pessoas usam véu? Então, eles não tiraram isso da cabeça. Isso não foi assim uma criação. Isso lá antigamente, nos Coríntios, era um povo, lá na Europa, Paulo deu essa instrução. Era comum isso lá. Amém? Vamos lá. Está com sua Bíblia aí? Você pode abrir aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Só como base. Não vai estar falando do véu, mas vai estar falando da Santa Ceia. Onze, 26. Primeiro da lei. Achou? Pode ler. Bem alto. Portanto, todas as vezes que Comerdes. pão e bebeis desse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber do cálice, Senhor,
antigamente será culpado pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Até aí, até aí. Bom, preciso nem falar por si. Hoje é um domingo de Santa Ceia. Nós vamos falar um pouquinho à frente sobre a Santa Ceia. Mas eu gostaria, historicamente, que a gente pudesse estudar agora, tá lendo aqui a parte sobre a questão do véu. Só mais fato histórico, fato para a gente saber o porquê e da onde vem essa questão do véu, amém? A introdução diz o seguinte: 2 assuntos são alvo deste estudo. Ambos dizem respeito à participação do culto cristão, a conduta das mulheres e a celebração da ceia do Senhor. A igreja em Corinto fugia do padrão e do bom senso quando se reunia para a adoração ao Senhor, informando sobre o assunto. O apóstolo Paulo lhe dirige a palavra para corrigir erros e abusos que cometiam. Então, só para a gente entender que as palavras que hoje nos norteiam, as palavras que hoje nos dá base para a Santa Ceia, direção do culto, foram palavras reveladas ao apóstolo Paulo, palavras direcionadas para a igreja de Coríntios, que hoje nos atende e nos dirige, nos dá o norte da igreja cristã, amém? Todos entenderam por que que a liturgia do partir do pão e por que a gente tem essa direção sobre o culto? Isso foi dado aos coríntios. Jesus, no último dia, deixou suas palavras sobre a Santa Ceia e depois Paulo, nós vamos estar estudando um pouquinho isso aqui, Paulo teve a revelação e a direção ao povo de Coríntios, que nos atende até hoje. Então, a aula de hoje é uma aula muito importante para a gente ter um entendimento. A gente precisa se perguntar o porquê de algumas coisas. Porquê do culto? Por que a gente toma Santa Ceia dessa forma? Por que aquele que toma Santa Ceia é indigno? Aquele que toma Santa Ceia em pecado, sem pedir perdão para o seu irmão, por que ele é culpado do corpo e do sangue? Mas tem que ter um porquê, tem que ter um norte, uma instrução. E nós estamos hoje estudando para ter esse norte, esse entendimento. Bom, eu gostaria, você tem revista Raila? Poderia ler aí o tópico 1 aí, a sujeição e a igualdade da mulher. Nós vamos falar agora sobre o véu, tá, gente? Mas é mais fato histórico. Depois nós vamos para o assunto principal, que é a Santa Ceia. Pode falar alto, né? O pessoal lá do prédio vai precisar ouvir agora. Essa sessão inicia. Nosso amigo não deu o microfone para nós. Elogio de Paulo ao Coríntios. Ele não havia esquecido nem os apóstolos, nem os ensinamentos orais recebidos. As tradições se referem às verdades básicas do Evangelho, inicialmente passado pelo evangelista. O mestre ao novo os crentes. Quando Paulo lembra as situações da ceia do Senhor, ao transmitir a base do Evangelho, quando instruir e respeito do correto comportamento. Certo. Então, nós estamos falando aqui que Paulo elogiou o povo de Coríntios, porém, ele não se esquecendo dos ensinamentos, das tradições, instruiu aquele povo quanto ao véu e à Santa Ceia. Então, nós estamos falando de instrução. Parece que é muito parecido com o tempo de hoje, vocês não acham? A igreja ainda precisa de instrução. E é isso que a gente tem feito aqui, na escola dominical, muitas palavras dadas nos cultos,
Amém? Vamos lá. Nosso irmão Washington, pode ler aí o princípio estabelecido. Há uma hierarquia fundamental que deve orientar o relacionamento da Deus, Cristo, marido, ter um cabeça, tem sentido original de motivação por sim, Deus é fonte de Cristo. Quanto à relação entre Cristo como Criador, a fonte do homem cedido das suas costelas, conforme Gênesis. A origem da mulher é por isso. Isso, contrariamente ao mulher, deve submeter-se ao. Certo. Essa parte aqui, Paulo estava dando uma instrução para ter ordem e ordenança dentro da igreja. Isso hoje é um pouco diferente da nossa cultura. Nós estamos falando da cultura judaica, né? E como Paulo estava ensinando aos gentios somos nós, que não é o povo judaico. E ele estava dando uma direção da submissão da mulher para com seu marido, assim como a igreja para com Cristo. Tá? Nós temos uma cultura diferente hoje? Temos. Nós tratamos hoje esse assunto diferente? Sim. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje, como o fato do princípio está sendo, vamos dizer assim, a mulher tem a sua função e o homem tem a sua função. Hoje, tanto na igreja quanto no casamento. Quando isso é distorcido, sempre tem problema. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, 2. Eu vou ler o 2 aqui. O princípio aplicado. Essa hierarquia fundamental deve se refletir no culto cristão. Neste ponto, é necessário fazer referência aos costumes da Grécia, o primeiro século. As mulheres gregas costumavam usar o véu à cabeça. As únicas que não usavam tal peça eram prostitutas, as adúlteras. Tinham a cabeça raspada como castigo. Então você pode perceber que as adúlteras e prostitutas, as cabeças delas eram raspadas. E as mulheres que usavam véu eram sinônimo, né, de submissão de cabelo. Então era um costume para a gente entender por que esse véu, por que se usava isso, por que Paulo cita isso. Amém? Para a gente ter um pouco de entendimento de história. Seu uso do véu em sinal de submissão ao homem acontecia na comunidade secular. Significa que isso era fora da igreja. Não era só dentro da igreja. Não havia razão para não se adotar essa convenção dentro da igreja. Se a mulher comparecesse para participar das atividades do culto sem ter a cabeça coberta, desonrava a sua própria cabeça. O homem ainda corria risco de ser identificado como as mulheres que traíam o marido. Então, Paulo estava dando essa direção porque era um costume circular. Hoje é um costume circular aqui fora, nosso, usar um véu na cabeça? Sim ou não? Então, por isso que a gente não usa. Entendeu? Então, quando Paulo dá essa instrução ao povo de Coríntios, para a gente entender, Ivan, a Bíblia diz aqui, Paulo dá a instrução que a mulher tem que usar, por que a gente não usa? Porque Paulo deu essa instrução porque circularmente as mulheres da Grécia usavam. Então, se hoje, trazendo para os dias de hoje, o costume no Brasil usa, sim ou não? Algumas igrejas, mas circularmente usa? Não, então nós... Mas eu ouvi falar uma vez, uma pessoa me falou que eu peguei no vento, sabe? Pegou e falou assim que na Bíblia está escrito que o véu é o cabelo da mulher fora da igreja. O véu, isso acontece muito na Assembleia. A Assembleia, até então, não se cortava o cabelo, porque o cabelo representava o véu. Mas quando a gente pega essa instrução aqui, o que o autor aqui, Paulo, lhe deu a instrução sobre o véu?
porque era costume circular na Grécia. Se a gente trouxer o costume circular hoje aqui, hoje no Brasil, na América do Sul, não se usa o véu. Então, por isso que a gente não usa normalmente na igreja. Paz, pastor. Cultura de cada lugar. De cada lugar. Então, por isso que está em Coríntios, ele deu a instrução para a mulher usar, porque era comum usar fora. Então, se hoje nós não usamos fora, também não é comum a gente usar na igreja de hoje. Então, isso é uma resposta porque a igreja de hoje não usa, seguindo os princípios de Coríntios. A gente não está vendo nenhuma mulher de cabeça raspada aí, não é verdade? Pode falar, pastor. A igreja de Coríntios, vocês dão uma olhadinha lá no período contemporâneo, quando ela foi fundada, era Corinto, Éfeso. Fizeram assim era uma cidade portuária, era uma cidade assim, onde a deusa Diana, ou fala Diana, mas é a deusa Diana, ou a deusa Helena, ela era muito forte, a influência dela naquele lugar. E existia dentro de Coríntios, e próximo ali a Éfeso, um templo muito grande consagrado a essa deusa. E nesse templo, as meninas que eram órfãos, ou as meninas que eram vendidas como escravas, elas eram colocadas nesse templo para serem sacerdotisas de Helena, de Diana, né? E aí o que acontecia? Essas sacerdotisas, muitas delas eram aprimoradas na arte do sexo. Elas eram prostitutas sacerdotais, vamos colocar assim. Então aqueles homens que vinham, se vocês olharem aí, vinha o pessoal da Ásia, vinha o pessoal da China, vinha o pessoal da Grécia, de Roma, para aquele lugar, e era um comércio muito grande. Essas mulheres, elas ganhavam muito dinheiro, ou seja, elas ganhavam dinheiro do templo para se vestir bem. Então elas tinham o cabelo muito bem ataviado, elas usavam maquiagem, usavam roupas muito bonitas, falavam às vezes 3, 4 idiomas. E aí quando Paulo viu essas meninas ser convertidas ao cristianismo, elas começaram a levar esse costume para dentro das igrejas, tanto de Éfeso quanto de Coríntios. A Galácia não era muito, não, mas também. Mas mais na igreja de Éfeso, né? Éfeso, na igreja de Coríntios. Aí o que aconteceu? Para Paulo não dar a oportunidade dessas mulheres falarem ali, corromperem o cristianismo, ou seja, cometerem o evangelho que está sendo pregado na época, ele lançou esses, você vê em Coríntios, em outras cartas não fala sobre isso. Que a mulher fique quieta, a mulher não fale no templo, que a mulher não coloque o véu sobre a cabeça, para as pessoas não verem os cabelos ataviados, né? Que as mulheres não usem adornos. Então ele cria ali uma proteção para a igreja, que a mulher fique calada na igreja. Mas se você olhar em Atos dos Apóstolos, existiam mulheres que eram como que você chamou hoje aí? Eram diaconisas. Entende? Os Atos dos Apóstolos. Onde é que a igreja era diaconisa? Em Roma, na Grécia. Entende? Então, isso aí foi nós pegamos, a igreja pega isso como parte doutrinária, mas na verdade foi uma determinação para Paulo dado na época para a igreja local. Então, hoje se tem como doutrina em muitas igrejas, tipo Brasil para Cristo, Nação Cristã no Brasil, algumas Assembleias de Deus. Entende? Era uma questão cultural. E, em consequência disso, Paulo, ele vai o quê? Ele dá uma determinação cultural para aquelas igrejas. Exemplo da carta de Éfeso, a carta de Éfeso ela não foi colocada só para Éfeso, foi para aquela região toda ali. Mas ela foi direcionada para Éfeso para que Éfeso pudesse multiplicar. Paulo fazia muito isso. Tá? Então, é uma questão doutrinária local. Hein? Amém, amém. Vocês pesquisam na internet, vocês vão ver isso que o pastor está falando. E aí, com isso, ele vai falar agora sobre a questão do homem. Já o homem não costumava cobrir a cabeça e não deveria fazê-lo. Se ele usasse chapéu, ele tirava, a fim de não desonrar a sua própria cabeça. De acordo com a ordem hierárquica de 1 Coríntios 11:3. Princípio definido. O principal alvo do culto cristão é a glória de Deus. O culto deve refletir visivelmente não apenas o padrão de relacionamento ordenado pelo Senhor, mas também o fato de que somos criados para a sua glória. O homem é a imagem e glória de Deus, porque foi criado por ele para lhe proporcionar a glória. A mulher é a glória do homem,
pois é um ser derivado dele. A mulher tem seu lugar próprio, mas não é o lugar do homem. Ele se manifesta para com o homem com tal relação como nenhuma outra coisa. Assim, ela é chamada glória do homem. Esta extensão, ao mesmo tempo, lhe assegura um alto lugar no esquema das coisas e confiança que não se trata do lugar do homem. Eu queria falar um pouco sobre esse tópico aqui. Não sei se vocês já repararam, tá? Vou dizer isso aqui com tudo de causa. Todo lugar, todo relacionamento, todo casamento, aonde o homem não toma a posição do que ele foi chamado, ou a mulher toma a posição do homem, ou vice-versa, vocês já repararam que não vai bem? Vocês já repararam? Deus criou o homem para ser o sacerdote do lar, a mulher para ser coluna. Não um mais que o outro, mas cada um com a sua função. Quando o homem foge, vocês adolescentes, juvenis, vão se casar daqui a pouco, os casados aqui, o pessoal que está casando. Quando o homem não toma a posição a qual ele foi criado, provedor, né, com o braço forte, o que protege a sua família, a sua mulher. E aí, às vezes, a gente vê a mulher tomando essa posição. Não sei se vocês já repararam. Tem, isso acontece. Não vai bem. Vai dar ruim. Quando eu estou me referindo a isso, porque quando a gente diz aqui, mas a mulher então tem que baixar a cabeça para o homem? Não, nós não estamos falando isso. O homem tem que tomar a posição que ele foi dado e a mulher a posição que foi dada para ela. Tá? Tanto na família, tanto na criação dos filhos, tanto como provedor, tudo em respeito mútuo. Quando isso não acontece, há controvérsia. Eu vejo vários relacionamentos hoje, tá, gente? Experiência, pessoas que a gente acompanha, que a gente ajuda, onde o homem toma uma posição na defensiva, fica ali acolhido, e a mulher parece que é o homem da casa, né? Dá ruim. Não foi criado, o homem não foi criado para isso, a família não foi criada para isso. Entendeu? E a mulher, outra coisa, senhores homens presentes, ouçam as suas esposas, elas sempre têm razão. Não sei o que acontece. Quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, gente, como isso tem poder. A mulher tem uma visão diferente que o homem tem. Tá? Então, assim, são princípios que quando eles são quebrados, dá ruim. Tá? Jovens, homens aqui casados. Mas a minha mulher não teve bem entendimento. Então, vamos ouvir, vamos orar, vamos levar em oração, porque geralmente ela tem uma visão bem mais macro das coisas. Vocês vão perceber isso, vocês que ainda não casaram. E quem casou, quem está casando, vai perceber isso ao longo da data. Mas não ultrapassem os limites uns dos outros. Estabeleçam isso que a Bíblia determina. Homem, sacerdote do lar e mulher que edifica. O que é edificação? É a que cresce, é a que aumenta e é a que sustenta o lar. Homem é a que provedor, que protege e que orienta e educa os filhos também. Tá, gente? Então, fica aí um princípio aí, um adendo aí, que muitas das vezes a gente vê essa troca e não dá certo. Experiência aí. No versículo 10, continuando aí, ó, versículo 10, Paulo volta a aplicar o princípio ao apresentar os anjos como razão para que a mulher trouxesse o véu à cabeça. Esses anjos, além dos homens, também observam o comportamento da mulher no culto e de todos que se reúnem para adorar a Deus e faziam o seu julgamento. O véu indicava que cobrir a cabeça, a mulher assegurava o seu lugar de dignidade e autoridade. Olha aí, ó. A mulher tem essa autoridade. A autoridade, ao mesmo tempo, reconhecia a devida submissão. Porque aonde isso foge? Porque, gente, qualquer lugar precisa ter hierarquia.
E essa hierarquia, quando é quebrada, quando não é dirigida, quando não é respeitada, vai dar ruim. Então, a mulher tem autoridade sim, é digna sim, mas no lar precisa o homem tomar seu papel, que é o cabeça, que é a direção, com sabedoria, homens. Também não vai ser sem sabedoria que vai dar ruim, porque a mulher é inteligente. A mulher, ela edifica. Amém? Então não adianta o homem tomar seu papel com falta de sabedoria, discernimento, falta de conhecimento da palavra. Amém? Continuando. Nós vamos entrar na parte de Santa Ceia. Coisa linda, pastor. Coisa linda. Esse fato aqui histórico foi bom para dizer um pouco da posição do homem e da mulher. Isso é bem legal, muito importante. Mas nós já vamos entrar já na ceia, que para mim, assim, eu achei magnífico. A fim de harmonizar. O que é harmonizar, gente? Hã? Fala mais alto. Harmonizar, igualar, harmonia, paz. Não é verdade, gente? Então, o apóstolo Paulo estava apaziguando os ânimos, estava exaltado. Né? Foi o que o pastor falou. Quando Paulo dá essa instrução, porque como existiam essas sacerdotisas dessa deus Diana, entre aspas, as mulheres que eram convertidas e saíam de lá, estavam entrando lá no templo e querendo dominar o negócio, perdendo a ordem, atropelando o culto. Esse é o famoso atropelar o culto. Desavenças. Aí ele teve que harmonizar. Mas aí, então a mulher vai ter que ser submissa e ficar calada. Não, gente, hoje existe até pastor, né, mano? Nossa igreja tem pastor, nossa igreja tem diaconia. Muitas denominações não aceitam só o homem. a pastora, porque ele fala que quando Paulo fala é bom para a mulher quieta, né? Eles pegam aí só pé da letra, traz para o dia de hoje, sendo com a cultura diferente. Vamos lá. A fim de harmonizar o ensino sobre as diferenças entre o homem e a mulher, quando criados à imagem de Deus, apóstolo Paulo lembrou a posição de ambos em Cristo, no Senhor, o homem e a mulher, marido e esposa, são completamente dependentes. Neles, os dois são totalmente ligados entre si, inseparáveis, interdependentes, se essa é uma verdade no sentido físico. Olha aí, gente, interessante. Eles são iguais, só que, ao mesmo tempo, interdependentes. Que palavra é essa? São independentes um do outro. Salvação individual. Cada um com a sua função. Não fugindo da sua função. E aí ele diz que ambos interdependentes, diferentes, mas iguais, dependentes totalmente de Deus. Deus é magnífico, né? Quando criou, você fica observando, é incrível. Perfeição. Aí vem, se essa é uma verdade em sentido físico, aí está lá em Mateus, quem pode abrir para mim aí? Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6. Vamos ler esse negócio aí. 19, 4 a 6. 19, 4 a 6. Pode ler, minha irmã? Pode. Bem alto. Não, versículo 4 a 6. Isso. Pode falar. Porém, não tem o princípio que a os fez mais pequeno. Então, deixa o homem, pai e mãe, com a mulher. Serão dois numa só carne. E não são mais dois. Uma só carne. Deus ajuntou para o homem. Amém. Até aí. Aqui é Jesus falando cerca do casamento. É muito interessante. Uma só carne, totalmente dependente de Deus, mas são independentes com suas funções diferentes dentro do relacionamento. Tá? Muito importante estar frisando isso para a gente não fugir desse princípio. Vamos continuar lá. É uma verdade ainda maior no Senhor.
Ambos devem a existência a Deus, pois tudo vem dele. Por essa razão, a adoração cristã é mais bem expressa quando juntos os casais dão ao Senhor, de modo visível, a glória de Deus, glória de suas próprias vidas independentes. Olha que interessante. O casal junto adorando ao Senhor, independentes com as suas diferenças, juntos glorificando ao Senhor, é melhor. Então, é melhor o casal junto glorificando ao Senhor, independente das suas independências. Ok? Não sei se eu me fiz entender, mas o autor aqui, ele está dizendo, simplificando que, independente e visivelmente da submissão, da hierarquia, da união, os dois juntos, adorando ao Senhor, é melhor. Então, o casal ora junto, o casal louva junto, principalmente na sua casa, principalmente no seu lar, principalmente na frente dos filhos. Os filhos pegar essa herança. Os filhos ver esse exemplo. Amém? Pelo amor de Deus, gente. Ora na frente dos filhos. Glorifica na frente dos filhos. Eles vão guardar isso pro resto da vida. Da mesma forma que negativamente brigar na frente deles, eles vão pegar aquilo ali, você adorar, glorificar, orar na frente deles, eles vão pegar essa herança. Eles vão ver. Amém? Vamos lá. 5. Pode ler nossa irmã. Esqueci o nome dela. Renatinha. 5. O princípio refletido. Para que refletisse entre homem e mulher, a partir da natureza de cada um. Sai entre vós mesmos, eu ao raciocínio e ao bom senso. A conclusão a que chegariam é que a mulher devia participar das atividades do filho, em especial para demonstrar a sujeição. Certo. Próximo. É muito difícil aplicar os versículos 5 à moderna, mas o ponto que realmente Paulo deseja glorificar, Deus fez o homem e a mulher diferentes. Para só um pouquinho aí. O que o apóstolo Paulo queria enfatizar? Que o homem e a mulher têm diferença e precisam se compreender e se harmonizar. Independente da nossa cultura moderna, hoje existem diferenças, e essas diferenças, independentes, foram criadas por Deus e elas se completam. Amém? Pode continuar, meu. Naquele tempo, era possível destacar pelo cumprimento. Se alguém quisesse agir de outro modo, ele promoveria uma proposta. Certo. Então, cada ser humano deve dar glória a Deus, sendo que Deus planejou que ele fosse. O homem deve ser verdadeiramente masculino, deve ser verdadeiramente feminino, sem permitir estereótipos, adiando ser plenamente humano inclusive. Nosso modelo perfeito experimenta a plenitude do quando cada homem e mulher, criado e remido por Deus, permite que sua humanidade seja expressa de acordo com o padrão. Aí, ó, marca aí, gente. Essa parte aí. Permite que a sua humanidade se expressa de acordo com o padrão divino. O que é isso, gente? Isso aqui é uma resposta muito para as culturas modernas, onde homem quer usar brinco, né? Homem quer pintar unha, e tal, essa modernidade. Espera aí. O que o apóstolo Paulo dá de instrução que nós podemos trazer para a nossa sociedade moderna? O homem tem que expressar que é homem, e a mulher expressar que é mulher. Não vamos misturar as estações. Inventaram o tal do método sexual, como o pastor está falando ali. E aí, por que eu não estou falando isso, Ivan? Ué, aqui nós estamos trazendo a resposta. Nós estamos trazendo a resposta que existe um padrão divino. Então, vamos seguir o padrão divino. Ah,
mas Deus está olhando o meu coração. Mas eu preciso expressar que eu sou homem e a mulher expressar que é mulher. É um padrão divino, pastor. Amém? Então a gente tem a instrução. A Bíblia diz isso. Ah, mas então a mulher tem que usar véu? Não, foi muito claro que era um costume circular da época, não era quem era crente que usava. Paulo simplesmente trouxe para dentro da igreja. Falou, pô, lá fora usa, vamos usar aqui. Como, vamos dizer assim, como a parte da sociedade que era da mulher submissão ao homem e para mostrar que a mulher era digna, não era uma prostituta. Bom, fecha a aspa aí. Agora nós vamos trazendo para o dia de hoje. O dia de hoje, homem, mulher, mulher. Certo? Então, assim, aqui não acontece isso, graças a Deus. Aqui é só bênção. Mas tem outros lugares aí que a gente vê homem pintando homem sendo mais feminina do que a mulher sendo feminina. Infelizmente, uma coisa de relação. Não é verdade? Mas, você vê, não está à luz da palavra. Por isso que a gente tem que seguir sempre o que está na palavra. A palavra é nosso norte. A palavra nos guia. Amém? Eita glória. Aí vem aqui o Coríntios para hoje. Olha aí, ó. Eu até já pincelei, mas eu vou ler aqui. O texto examinado contém uma norma de comportamento dos homens e das mulheres no culto cristão, em Corinto. É lá, gente. Quais os princípios que extraímos para o comportamento dos homens e mulheres no culto de hoje, Washington? O que você acha? Qual o princípio que nós podemos extrair daquele tempo para os homens e mulheres do culto de hoje? Você tem algum exemplo? Assim? Vou ajudar. O princípio da ordem, o princípio da liturgia, o princípio da submissão da mulher no casamento. Isso são coisas que nós podemos extrair daquele tempo. Não é verdade, pastor? Não, a mulher, não que o homem vai subjugar a mulher, mas a mulher precisa respeitar o homem. Reverência no tempo, né? Reverência ao culto. Como o irmão falou, né? O sacerdote, farão da casa. Deixar muito para a mulher, ele abre uma brecha muito grande. Abre uma brecha. Tem que ser a figura masculina, não do nazista, mandão e autoritário. Sim, de respeito. De um cordeiro e leão, né? Sabendo a hora de ser manso, também sabendo a hora de exercer sua autoridade de pai e marido, respeitando a esposa. Trazendo isso como espelho para os filhos, porque eles precisam se espelhar no pai. Um pai que é pai. E um pai sacerdote, né? Sacerdote. Aí. E respeito dentro do próprio lar. Hoje a gente fala, pode falar sobre isso. Uma mulher, um homem não tiver os seus filhos sob sujeição a eles, né? Então parte do princípio que tem que ter várias discussões. O homem fala, não, eu falo ele que manda. Amém. Você é guiado pelo Espírito Santo. Toda a reverência a respeito, a sabedoria. Amém, amém. Alguém quer contribuir com mais alguma parte do tema? Glória a Deus. Bom, a gente encerra essa parte aqui. Agora nós vamos entrar na Santa Ceia do Senhor, tá? Mas foi uma parte histórica, foi uma parte para a gente entender o que o apóstolo Paulo fala aquilo ali. Quem for ler a Bíblia aí vai passar por essas passagens e vai criar algumas dúvidas, já vai ter aí mais ou menos esclarecido. Bom, nós vamos entrar agora no 2, celebrando a ceia do Senhor. Gente, eu achei muito interessante a gente estar falando desse tema aqui, inclusive hoje a Santa Ceia. É um tema, claro, que era meu desejo, até como eu iniciei aqui, que seria um tema para a igreja inteira, porque é uma instrução que acaba a gente fazendo em memória do Senhor todos os meses,
E o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, o que o autor vai dizer aqui, isso não pode ser uma coisa que vire uma rotina. Tá? Isso é uma coisa muito séria. A Santa Ceia do Senhor é uma das coisas mais importantes no culto. A gente também perdeu muita noção de culto. Culto, nós viemos aqui apenas 2 vezes na semana reunirmos para cultuar ao Senhor. Ivan, o que significa culto? Adoração, exaltação. Por isso que tem que ter ordem, respeito, discernimento e adoração. Se você não vem aqui para adorar, se você não vem aqui para exaltar aquele que te criou, aquele nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um problema. Você não está instruído. Ah, Ivan, mas eu venho para receber uma cura, eu venho para... Glória a Deus. Mas no momento que você mudar o seu pensamento, o seu discernimento para oculto, você vai ver como as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque Deus precisa e necessita ser louvado por nós. Ah, como assim Deus precisa? Porque o homem precisa adorar a Deus. O homem, não é Deus que precisa, mas nós precisamos adorar. Só que a gente precisa entender isso. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre a Santa Ceia e nós vamos estar falando um pouco sobre isso. O trecho a seguir é um assunto tratado, é uma festa do ágape, é uma celebração da ceia do Senhor, cujo significado aos coríntios havia pervertido. Olha que interessante. Naquele tempo, há mais ou menos uns 1900 e alguma coisa anos para trás, já se havia perdido o significado da Santa Ceia, que era uma festa, pastor. E aí, às vezes, a gente, nos dias de hoje, talvez está acontecendo um pouco isso e a gente não está percebendo. Vamos lá. Reunidos, mas desunidos. Se antes Paulo elogiou os crentes do Coríntios porque guardavam certas tradições que eles lhe havia transmitido, isso está lá em 1 Coríntios 11:2, agora não via nenhum motivo para louvá-los. Numa igreja dividida, os momentos de culto e confraternização podiam contribuir para piorar o estado espiritual dos crentes. Ao invés de melhorá-los, isso acontecia em Corinto. Vamos lá. De certo modo, é inevitável haver preferência das convicções cristãs. Mas não se... Aí marca aí na sua revista aí. Mas não se entende que os cristãos venham a perder a comunhão por causa de divergências. Irmãos, o que o autor está dizendo aqui? De maneira nenhuma devemos ou podemos perder a comunhão entre os irmãos por causa de divergência. Seu irmão pensa diferente. Seu irmão não foi sábio nas suas palavras. Não devemos perder a comunhão. Continuando. Havia um resultado benéfico para tolerar as divergências, que era descobrir quem seria aprovado, depois de ser testado a sua condição espiritual, e quem não seria. O certo é que a presença de ideias diferentes não devia interromper nem atrapalhar a comunhão. Isso acontece às vezes no dia de hoje. Ah, eu não concordo que se deve começar o culto 7h30. Concordo que deve ser 7h. Ah, o irmão já se aborrece. O irmão não vem. Ah, a igreja foi exortada. Não, a palavra só falava para mim. Ah, o irmão também não vem. Já perde a comunhão. O ato de ir à igreja, adorar o Senhor, é comunhão. Isso foi instituído lá em Atos, meus irmãos. Não foi à toa, porque o ato de nós reunirmos em comunhão para adorar ao Senhor é diferente. Nós temos nosso culto no lar, nós temos a nossa oração no lar, nós devemos fazer isso em casa, cada sacerdote faz isso na sua casa, mas a união na igreja é diferente e é bíblico. Por isso que nós vamos à igreja. Vamos lá. Diga, meu irmão. Uhum. Aí você vai ver lá,
tempo, existe a figura do sacerdote, o seu ofício, que passava de pai para filho, era uma coisa familiar, e você vê lá com muita atenção Ofni, Finés e Elias. O fato deles não estar seguindo a lei, né, que era um estatuto perpétuo ali, e tirando as coisas, os pedaços de carne deles antes do tempo, e ainda oprimindo o povo na hora de trazer a oferta, estava fazendo com que o povo ficasse com uma vontade ao Senhor. O mau exemplo que eles estavam dando como sacerdote, exercendo o seu sacerdócio. Então, quando nós somos tais ou obreiros da casa do Senhor, ou cristãos, aquele que aceitou o Senhor Jesus como Salvador e com pessoas provadas, quando nós começamos a dar mau testemunho, as pessoas, elas começam a observar isso e têm má vontade. De acaso, o Senhor, poxa, o comportamento que nós somos sacerdotes da profissão, como diz nós da nação sacerdote real, sacerdote do rei, todos que chamam da nós temos que dar esse bom testemunho para que ao nosso redor vejam Deus em nós e tenham bem prazer em ter a casa do Senhor. Sim. Uma igreja avivada, uma igreja onde há comunhão, uma igreja onde supera as suas dificuldades, é uma igreja onde as pessoas se sentem bem em chegar, em estar. Então nós, que já somos cristãos, conhecemos a palavra, devemos sempre estar atento em criar um ambiente propício ao Espírito Santo e ao culto e aos irmãos que estão chegando. Tendo paciência com os irmãos que estão chegando. Fala, pastor. Coisa que Paulo fala quando ele fala acerca dos dons, que é em Coríntios, capítulo 13, né? 9 falando 13. Ele fala sobre a questão dos dons dentro da igreja não são para, ou os talentos da igreja, não é para dividir a igreja. A gente tem um costume, o ser humano tem o costume de querer que as pessoas sejam como nós, né? E aí eu sou pastor, eu vou querer que todo mundo seja pastor, né? O corpo, cada membro é diferente, exatamente, né? E aí a gente começa a cobrar das pessoas aquilo que Deus falou conosco. Eu sempre digo isso para vocês, quando Deus mostra uma coisa para você na igreja, é para que você faça. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas essa lona está muito suja. Deus mostrou para você. As demais pessoas não estão nem percebendo que a lona está suja. Então, o que você limpa a lona? Né? Deus está mostrando que a lona está suja, Guilherme, vai lá e limpa a lona. Não. O mais que você pode fazer é convidar alguém para estar fazendo contigo. Porque Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Então, às vezes, as pessoas elas criticam a outra parte do corpo, né? Como a mão estivesse criticando o pé, ou como o pé estivesse criticando os olhos, né? Nós criticamos os outros. Eu canto muito bem com o seu ministério de louvor. Nossa, o pastor não pode nem abrir a boca para cantar porque ele vai destruir a igreja. Ou então, né? Não, ou então se considera especial. Porque eu canto bem, a outra pessoa não canta, então eu sou especial. Bem, não. Eu prego muito bem, mas o Ivan só canta. Poxa, o Ivan não vale nada da igreja, só canta. Né? Não, eu entrei na igreja, eu fiz bolo, rapadura, papagaio e periquito. Poxa, o Guilherme só lavou o banheiro. Pô, vai lá no dá para ele ver o que é. Né? Então, cada um tem um chamado específico na igreja, mas que esse chamado não pode ser contenda para o outro. Eu oro 2 horas por dia, glória a Deus, aleluia. Mas o irmão, ele ora uma vez só e Deus ouve ele. Entende? Então, você não pode criticar no momento oportuno. Deus não vai fazer que ele ore mais vezes. Você não é mais santo que ele. No momento que você começou a julgar ele, você está provando que você já se sujou mais. Já se sujou mais, entendeu? Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque nós somos um corpo. Né? Você pode instruir a mão, você pode instruir os olhos, né? Você pode instruir os pés, mas você não pode criticá-los, porque senão você está sendo menor que eles. E olha que interessante, Ana Kelly, Vivi, Josemar, a cabeça não consegue pentear o cabelo sozinho. Cabelos da cabeça depende da mão para pentear, não é verdade? Mano? Os pés não consegue colocar o sapato sozinho, depende da mão. E depende da cabeça mandando a mão colocar o sapato. Então, cada
membro tem a sua função e a sua importância no reino. E sabe o que é interessante? Como é que é o seu nome? Sidneia. Que o evangelho, a gente já vai parar aí pro café, para a gente fechar essa parte. O evangelho veio para mostrar que essas diferenças precisam ser toleradas pelo ser humano. Porque o ser humano é diferente e não tolera. Se a gente for ver o mundo é sempre ferro e fogo. Né? É sempre a competição, é para ser melhor. Né? Mas o evangelho veio para entendermos essas diferenças, aceitarmos, quando a gente fala aceitar, aqui dentro do corpo, tá, gente? Eu não vou aceitar o pecado do mundo lá fora, não. Tá? Eu estou dizendo é para aceitar as diferenças aqui do meu irmão. Se o meu irmão tem uma dificuldade, eu vou entender ele. Esse é o evangelho. Amém? Bom. Só abrindo parênteses. Fala, pastor. Em Apocalipse 2:6, também eu até peguei aqui porque eu não estava lembrado o versículo direitinho. Apocalipse 2:6 e 2:3. Então, 2:3 e... Apocalipse? Apocalipse 2:6. Fala o seguinte. Mas você tem a seu favor o fato que odeia os nicolaítas, os quais eu também odeio. E tem um versículo aqui, agora eu não lembro, que eu acho que é na igreja de Tiatira, estou até precisando aqui de ver. Os nicolaítas, ele aparece aqui na igreja de Éfeso, quando foi Deus, e tem outra igreja aqui que ele permite que os nicolaítas façam ação. O que eram os nicolaítas? Você vai falar assim, pastor, estudando antigamente, os nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Era um homem muito conhecido, ele tinha um conhecimento muito grande dentro da palavra, da história do Antigo Testamento, né, do Torá. Ele tinha um conhecimento muito grande do Pentateuco. E é o que ele fazia, ele usava aquele do conhecimento para subjugar as pessoas na igreja. Entendi. Eram desfavorecidos. Desfavorecidos. Então, o cara chegava na igreja como um santo e perfeito e julgava os outros baseado na lei. Hoje nós vemos pessoas assim dentro da igreja, que têm um conhecimento muito grande dentro da igreja e quer subjugar o outro porque o outro não tem o conhecimento que ele tem. Aí Deus está falando que ele odeia os nicolaítas. Ou seja, aqueles que tentam subjugar os outros mediante a palavra. A pessoa não tem um conhecimento da palavra, o nicolaíta, ele manipula a palavra em proveito próprio e subjuga os outros. Né? A exemplo, vamos lá. Aí tem aquele que se levantar com o ungido do Senhor. Aí o pessoal coloca o ungido do Senhor sobre de pastor, sobre de líderes ministeriais. Não. O ungido do Senhor é aquele que recebeu sobre si a unção de filho de Deus. Quando é que você recebeu a unção do filho de Deus? Quando você aceitou Jesus como único e Salvador. Sim. Entende? Então significa que todo aquele que pertence ao corpo de Cristo, que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, é ungido do Senhor, que não se deve levantar, porque a Deus pertence a justiça. Exatamente. E a vingança. Daí o Nicolaíta ele vai fazer o quê? Ele tem o lugar do acusador. E no lugar do acusador tem um trono. Né? E aí isso que acontece? A pessoa começa a colocar sobre a sua cabeça a maldição. Sim. Então nós temos que ter o cuidado, como filho de Deus, orientar os nossos discípulos a não julgar as pessoas, mas antes, se você acha que tem mais entendimento dessa pessoa, você tem que ir até o encontro dessa pessoa, isso é o que a gente faz com criança, e instruir essa pessoa. Instruir, entendeu? Da instrução dessa pessoa. Né? Na verdade, até porque, gente, para a gente fechar aqui, sabe por que as pessoas erram? A Bíblia diz. Sempre por falta de conhecimento. E se a pessoa entendeu que está aqui, não erra não. Ela não vai errar com você. Em Provérbios, no capítulo 2, lembrado? Ele fala que existe 7 coisas que Deus abomina. Mas não que ele odeia. Né? A mão que rouba, a mão que furta, o falar injuriosa, mas o que ele odeia? O irmão que cria contenda. Que cria contenda no meio do povo de Deus. Esse ele odeia. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para a gente não criar contendas baseadas na nossa justiça, até mesmo no nosso chamado. Eu sou perfeito e santo, Guilherme não é. Então eu vou começar a criticar o Guilherme. Eu começo a criar contendas dentro da igreja do Guilherme. Pronto. Isso Deus odeia. E pior um pouquinho,
usando da palavra erroneamente. Usando não, mas Deus, a Bíblia diz isso. Não é verdade? Amém, gente. Vamos se colocar de pé, vamos orar ali pelo lanche e a gente termina o restantezinho depois do lanche. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ali pelo pão. Pai querido, Pai celestial, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de nossos irmãos, Senhor, estar aqui reunido, aprendendo, Pai, recebendo a instrução do céu, da Tua palavra, Pai. Senhor, nós vamos agora ali se alimentar, Senhor, de um saboroso pão. Abençoa os irmãos que fizeram. Abençoa, Senhor, o estabelecimento que fez o pão. Pai, muito obrigado. Senhor, sou grato às Tuas maravilhas, o Teu amor, todos os dias conosco. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, Jesus.